Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao evento do Centro Espírita Vicente de Paulo, do Evangelho Online. Nós vamos receber hoje, como expositor, o nosso convidado, o Paulo Eduardo, e o tema do livro Vinha de Luz, Brilhe Vossa Luz. A oração de encerramento está a cargo do nosso amigo César. E eu vou fazer a oração de abertura. Então, convido todos, neste momento, a elevarem os pensamentos, fechando os nossos olhos, buscando a sintonia entre todos os componentes que estão acessados nesse momento no Evangelho Online, e pedimos as bênçãos de nosso Mestre Jesus para que nos envolva com a sua luz, com o seu amor, e que mais esta noite possamos recolher valiosas lições da exposição de hoje e que tenhamos condições de fazer uma análise profunda em relação ao nosso comportamento, aos nossos conceitos, às nossas ideias, que assim tenhamos condições de verificar se realmente estamos alinhados com as leis de nosso Pai e com os ensinamentos de Jesus. Mais uma oportunidade nos deparamos nesta noite. Pedimos ainda que bênçãos de luz envolvam o expositor de hoje, nosso amigo Paulo, para que possa fazer uma boa exposição, acessar seus conhecimentos e permitir a boa inspiração da espiritualidade que orienta os trabalhos desta noite. Em vosso nome, Mestre Jesus, iniciamos as atividades de hoje. Assim seja. Paulo, meu amigo, pode dar prosseguimento. Obrigado, Rogério. Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de retornar aqui com vocês. Sempre é uma alegria, uma honra muito grande. Fico muito feliz. Como o Rogério disse, na verdade, nós vamos fazer, a pedido da Fátima, né? Era para ser feito inicialmente apenas o prefácio da obra, né? Que é interessante, como todos são de Emmanuel, né? Mas a Fátima pediu que nós fizéssemos da seguinte forma, um rápido comentário sobre o prefácio, né, que é o Brilha a Vossa Luz, e já em seguida vamos fazer aí o comentário da lição 1, a lição 1 que tem o título Quem Lê, Atenda, tá bom? Então ficou dessa forma para a gente poder conduzir aqui o Evangelho hoje. Então, um breve comentário, né, sobre essa introdução, Brilhe Vossa Luz. O Emmanuel, ele começa lembrando, dizendo da seguinte forma. Eu recortei apenas alguns trechinhos, tá? É lógico, para não ficar muito longo. Emmanuel diz assim, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Então, é interessante isso, né? Porque o Emmanuel ele vai usar de uma metáfora dizendo que enquanto a abelha suga a flor, o abutre procura os despojos. É interessante ver isso, né? A natureza é perfeita, mas cada ser vivo se nutre de essências diferentes aí. E ele diz, enquanto isso, o homem busca emoções, né? O ser humano. O ser humano vive à busca de emoções. Mas cada um de nós, cada espírito, busca, lógico, emoções diferentes. Então, Emmanuel vai elencar algumas formas, né, dessas variantes aí, das nossas emoções que buscamos, de acordo com a nossa condição evolutiva. Emmanuel diz assim, os sofredores inveterados vivem, né, a busca de sofrimento. É interessante pensar isso. Quem que vai buscar sofrimento? Quem deseja sofrimento para si mesmo? Mas é algo assim tão... esse espírito que está nessa condição, ele está tão, vamos dizer, enfermo da alma, uma posição que ainda não assimilou algo melhor para si, que acaba, né, o sofrimento sendo um alimento espiritual para ele.
ele se nutre do sofrimento. O pessimista busca torturas contínuas. Vejam, a pessoa, né, pessimista, ela só enxerga aquilo na frente dela. Ela busca sempre aquilo que lhe dá, que lhe aumente, né, que potencialize o seu pessimismo. É estranho até a gente pensar isso. O ironista busca motivos para sarcasmo. Eles, né, se valem disso. Eles querem quanto mais motivos para o sarcasmo, melhor. Vejam que nós estamos comentando aqui de coisas que servem de alimento espiritual. Aquilo que vai nutrir, aquilo que é o desejo de cada um de nós em cada etapa aí da nossa longa jornada evolutiva, né? Os discutidores buscam contradições para polêmicas, né? Aquelas pessoas que vivem à busca de notícias polêmicas, de informações que vão gerar contradições, tudo que lhes dê motivo para, né, para discutir, é o que lhes move. Então a gente percebe aí quantas situações diferentes de acordo com cada condição evolutiva de cada um de nós. Mas aí Emmanuel diz, o discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Muito belo isso, né? Porque ele diz aqui algo que me chamou a atenção. Aquele homem, né, aquele ser humano que já se entediou, porque nós passamos por essas experiências, como esses casos citados, né, de nos nutrirmos daquilo que não convém ao espírito, daquilo que nós achamos um absurdo hoje, mas quantos ainda se apegam a isso? Mas aquela pessoa, aquele espírito encarnado que já se entediou, ou seja, aquilo lá, aquilo, aquelas condições já não mais lhe convém, ele não busca mais, né, tudo isso. E essa pessoa, então, pede a luz da sabedoria a fim de semear o amor com Jesus. Eu me lembrei aqui, quando diz entediou, daquele livro Libertação, da personagem Gregório, né, filho de Matilde, um espírito altamente intelectual, que comandava uma cidade nas trevas. Ele diz lá no livro, né, André Luiz, que ele já estava, se não me engano, há mais de 500 anos naquele domínio da região das trevas, quando a sua mãe de altas esferas comenta que ele estava no momento já propício de receber ajuda, porque ela percebia um certo tédio naquele ser. Então vejam, até do mal ele estava se entediando, porque nós somos movidos pela lei do progresso, né? Não podemos ficar estacionados. Ora mais cedo ou mais tarde, avançaremos. Então, esse tédio nos leva, né, a querer algo melhor, a deixar para trás aquilo que não convém. E aí Emmanuel explica que esse livro, né, ele é para essas pessoas, para esses homens, como ele diz, né, que já se entediaram das substâncias deterioradas da experiência transitória. Então, é um convite ao trabalho santificante, diz Emmanuel, planificado no código do amor divino. Ou seja, esse livro é para cada um de nós que já estamos querendo buscar algo melhor, nós queremos nos alimentar do pão vivo, né, do evangelho, das luzes do alto, e assim, atendendo ao convite de Jesus, como traz Emmanuel no título, que deixemos brilhar a nossa luz, né? E agora, então, entrando na lição 1, intitulada por Emmanuel, Quem lê, atenda, é uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. E Emmanuel, então, recortou essa fala, pessoal, lá do sermão profético, né? No Evangelho de Mateus, nesse capítulo 24, trata do sermão profético, que falava Jesus sobre o final dos tempos, dessa época agora que estamos vivendo, porque Jesus disse que haveria guerras, fome, terremotos,
mas que não seria o fim ainda, né? E ele diz, o evangelho será proclamado quando, né, o evangelho for proclamado em toda a terra, então virá o fim. Ou seja, quando a maioria, quando todos na humanidade, né, compreenderem a mensagem do Cristo, se esforçarem para viver essa mensagem em sua vida, então será o fim não do mundo material, mas no fim do mundo moral, das iniquidades, né, da falta de uma moral elevada. Então, é nesse sentido que Emmanuel recorta essa frase. Mas ele vai, pessoal, comentar especificamente sobre a questão das leituras que nós fazemos cotidianamente. E Emmanuel começa o comentário dizendo: assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Então, aqui Emmanuel começa já nos mostrar a questão, ele quer nos conduzir à análise sobre as leituras, mas ele começa fazendo uma comparação aqui entre as coisas materiais e o pensamento, como que muitas vezes há o que ele chamou de perversão dos sentidos, né? Ele disse aqui, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos. Aqui a gente poderia lembrar-se, né, do próprio sexo. É a maior prova disso, porque o sexo, que é algo de Deus, né, da criação divina, além de atender à lei, uma das leis de Deus, que é a lei de reprodução, ele nos permite, né, a troca de energias criadoras. É algo assim belo, desde que haja amor entre aqueles, né, que buscam a comunhão sexual, mas como que na Terra, nós sabemos disso, houve essa perversão dos sentidos e tantas outras coisas, né? E Emmanuel diz que assim também a nível dos pensamentos. Quantos pensamentos perturbadores, muitas vezes, né, nós nos deixamos conduzir por eles. E Emmanuel diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. É muito importante pensarmos nisso, né? E Emmanuel diz ainda: frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinados destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Aqui a gente poderia pensar, meus amigos, num belo romance, né? Um romance espírita, por exemplo. Quando a gente lê um belo livro, Paulo Estevam, Renúncia, há 2000 anos, quantos livros maravilhosos da doutrina, não romance. Muitas pessoas que leem esse livro, naquela hora que está lendo, têm oportunidade, né, de se emocionar. Às vezes a gente vai às lágrimas com a leitura de um belo livro. Mas quantas pessoas que, ao ler o livro, dizem: é um momento meu de distração, de passar o tempo, é um momento de descontrair. A pessoa encara aquela leitura apenas por esse prisma, por esse lado. Não vê algo além disso. É um momento de lazer. Então, por isso, Emmanuel disse: indiferença pelas obrigações mais justas. Ou seja, a pessoa que lê o livro, um livro desse, com o conteúdo que nós sabemos que apresenta, não percebem muitas vezes o chamado, o convite que está contido na própria leitura do livro. Aqueles exemplos que o livro nos mostra, as lições que aquela leitura nos apresenta, nos convidam ou nos convocam a uma mudança de atitudes, a seguir por aquele caminho que aquela leitura nos exemplifica, né? Para que a gente se inspire naquela leitura, naquele romance, e venhamos a transformar atitudes nossas, que nem sempre estão ainda muito alinhadas, como disse o Rogério, né?
Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Então vejam que ele diz raríssimos, né? São aqueles que buscam a realidade da vida. A maioria, o que acontece? Ainda dorme o sono da alma. É interessante a gente pensar nisso, porque muitos e muitos na Terra hoje não estão despertos para a realidade espiritual, não sabem de onde vieram, o que estão fazendo e para onde vão, como nos diz a doutrina. Poucos compreendem que temos uma tarefa aqui para realizar na Terra. Não estamos aqui a passeio, né? Apesar da beleza do mundo, temos algo para ser realizado. Cada um de nós tem uma missão a desempenhar. E o Evangelho, como cita Emmanuel, é das mais santas leituras, né? E, infelizmente, tem sido tão mal interpretado, muitas vezes desprezado, porque muitas pessoas não percebem o tesouro que está escondido no Evangelho. Eu me lembro daquela parábola que Jesus conta, uma das parábolas do reino, né? Que ele diz que um homem encontrou um tesouro escondido num campo, vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo. Assim é o Evangelho, é um tesouro que precisa ser encontrado, porque se nós ficarmos na leitura superficial, na leitura literal, né, nós não encontraremos essa preciosidade. É preciso mergulhar mais a fundo. Por isso, Emmanuel continua dizendo: quantos olhos passam por ele, né, pelo Evangelho, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra, ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação, alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Veja o que Emmanuel destacou: olhos apressados e inquietos. Imagine quando a gente lê o Evangelho como se fosse um romance, passando os olhos ali pela mensagem do Evangelho rapidamente, não dedicando, né, um tempo maior para um estudo. Uma linha, né, um versículo do Evangelho nos oferece material para estudo por muito tempo. Então, é preciso nós despertarmos que o Evangelho precisa ser estudado. Um belo trabalho, até destaca aqui de vocês, desse grupo, né, que tem esse hábito de fazer esse estudo, né, do Evangelho, porque as obras de Emmanuel estão estudando o Evangelho, para que a gente busque mais a fundo, né, aquilo que precisamos tirar por trás da letra, né, precisa ser meditado. Então, quantas pessoas, às vezes até tem a Bíblia aberta, né, na casa, fica aberto lá numa página, passa ali, lê rapidamente, mas não tem aquele trabalho de procurar, buscar o significado mais profundo daquilo que ali está. Então, quantos, né, fazem a chamada leitura literal, nós chamamos ao pé da letra? E o Evangelho precisa um cuidado nesse sentido, porque nós sabemos que Jesus usava muito de parábolas, de metáforas. Certas falas de Jesus, à primeira vista, né, se lermos apressadamente, pensaremos que Jesus apresentou uma fala estranha. Tanto é que Kardec coloca, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo chamado, se não me engano, Moral Estranha, né, acho que capítulo 23, se não me engano, para mostrar ali algumas passagens, né, nesse sentido. Como, por exemplo, Jesus certa vez disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. A pessoa lê e fala: mas como assim, né? Jesus já tinha dito em outra passagem: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Como que agora ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada? E quantos, infelizmente, se valem dessa fala
tomando-a no sentido, no aspecto literal, e dizem, né, olha, Jesus está me orientando a impor o meu ponto de vista, que eu seja mais enérgico, mais agressivo. Então, essas pessoas acabam gerando perturbações, conflitos, porque interpretam literalmente, né, a mensagem. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. Então, aqui, né, lógico, é compreensível que aquela pessoa que desconhece, não despertou ainda para a importância maior da vida, aquela pessoa que busca apenas a vida fisiológica, né? Essa pessoa vai buscar leituras fúteis, muitas vezes, sem conteúdo, apenas visando ali o seu passar de tempo, né? Mas aquela pessoa que já despertou, como nós, que já queremos buscar uma condição melhor, que já estamos empenhados em nos melhorarmos, nós queremos, né, entender mais profundamente o Evangelho, queremos trazer essa mensagem não só para o nosso conhecimento, mas para nossas atitudes do dia a dia. Então, essa pessoa que está desperta tem esse compromisso, né, maior de selecionar o que lê. Nós temos, é um compromisso esse. Nós precisamos perceber que nós temos uma responsabilidade, porque a leitura nos influencia. Então é preciso buscar uma leitura séria, uma leitura edificante, é preciso estudar a fundo, com tempo, né, de preferência num grupo de estudos, né, para que a gente busque uma atitude de elevação, né, extrair as lições para a nossa transformação moral. E Emmanuel continua: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, aqui, olha que sério isso, né? Pensemos no propósito da leitura. Com qual intenção nós pegamos um livro para ler? É para a gente pensar nisso. Qual a intenção que nos move no íntimo nosso? O que nós queremos? Como diz aqui Emmanuel, apenas novidades emotivas para nos emocionarmos, ou até pior, às vezes, para armazenarmos conhecimentos para uma esgrima intelectual, como ele diz. Porque às vezes nós gostamos de exibir cultura, conhecimento, gostamos de nos sentir superiores ao outro devido ao intelecto, né? Muitos, então, disputam nessa supremacia intelectual. Para eles é um mérito, é um alimento espiritual, como dissemos lá no início, né? Essa bagagem cultural, armazenar conhecimento apenas. Quando deveria ser, como diz o benfeitor, para atender a Deus. O que seria atender a Deus, né? A gente ouvia tanto Jesus dizer: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Então, atender a Deus é quando a gente está se sintonizando com as leis divinas, com a vontade de Deus para a nossa vida, que é o melhor, né? Deus quer sempre o melhor para nós. Como diz a questão 614, né, do Livro dos Espíritos, eu gosto muito dessa questão, é a primeira que abre a terceira parte das leis morais, que lá os Espíritos dizem, né, que Deus criou leis para a nossa felicidade. Essas leis nos dizem o que devemos fazer ou deixar de fazer. E só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Então, eu acho muito belo isso, que Deus criou, planejou tudo para nossa, de forma que nos conduza à felicidade verdadeira. Mas o Pai não vai violar consciência, ele respeita a nossa escolha, nosso tempo. Nós buscaremos no momento que acharmos que é o melhor para nós.
Enquanto não queremos seguir por esse caminho, Deus respeita. Encontramos as consequências das atitudes equivocadas, né? Mas no dia que começarmos a perceber que essas leis são para a nossa felicidade, e essas leis estão no Evangelho de Jesus, quanto mais nos esforçarmos para viver esse Evangelho em nossa vida, estamos dando passos largos em busca da felicidade verdadeira, né? Então, eu até quero citar um exemplo pessoal, não é bom citar exemplo, mas não é para vanglória minha de forma alguma, mas é um exemplo que eu achei, me lembrei aqui devido à leitura, né, que é algo que me despertou para o conhecimento espírita. Eu que fui católico muito tempo, 28 anos, certo dia um irmão me colocou nas mãos o livro dos Espíritos. Olha, eu desafio você ler esse livro, porque eu não acreditava de forma alguma, não tinha o menor interesse pela doutrina. Quando acabei de ler o livro, né, eu disse, sou espírita. Passei a frequentar o centro, me dedicar. Então, para a gente perceber, só citei esse exemplo, para a gente perceber a importância de um bom livro colocado nas mãos de uma pessoa na hora certa, uma leitura edificante, o quanto pode transformar uma vida, né? Então, eu acho que fica com essa lição, a recomendação, né, de Jesus é muito expressiva, o ensino de Emmanuel aqui, para nós percebermos os benefícios de uma leitura edificante, a seriedade que devemos empregar nas leituras, e a partir daí, né, trazermos esse conhecimento da mente para a nossa vida diária. Obrigado mais uma vez, muita paz a todos, e Jesus nos abençoe sempre.